amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Terceiro Congresso Espírita do Estado do Maranhão nos evoca as duas passagens que tivemos por aqui, a segunda em 2011, a primeira 3 anos antes, naquele primeiro e inesquecível congresso desse Estado. E na sua terceira edição, a proposta é uma reflexão sobre uma passagem anotada por Lucas, no seu capítulo 7, no versículo 46, quando Jesus enfatiza que há muitos que repetirão Senhor, Senhor, clamando entrada no reino dos céus, sem antes terem observado aquilo que ele havia recomendado aqui na terra. Algumas traduções bíblicas trazem aquilo que vos mandei, outras, aquilo que vos recomendei, o que é bastante diferente, porque recomendação é uma sugestão, o que mandei é imperativo, é aquilo que lhe ordenei fazer. Mas a proposta que está muito bem delineada no livro que está sendo homenageado, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inseriu no capítulo 18 o comentário e a elucidação desta passagem evangélica. Mas inicialmente desejamos fazer uma viagem ao cristianismo primitivo, como bem o enfatiza o professor Severino Celestino, na sua obra O Cristianismo e os Evangelhos Primitivo. Mas aqui recordando Hermínio Corrêa de Miranda, recentemente desencarnado com mais de 90 anos de idade, esse escritor carioca, reencarnado em Volta Redonda, mas que viveu grande tempo em Minas Gerais, escreveu uma obra que merece ser examinada pelos cristãos espíritas da atualidade, intitulada Cristianismo, a mensagem esquecida. Publicação da editora O Clarim, de Matão, interior de São Paulo. A Casa Veneranda de Carbachutel, o bandeirante do Espiritismo. Ao escrever esta obra, Hermínio Corrêa de Miranda analisa uma outra obra, esta por sua vez, publicada em Londres, na Inglaterra, em 1933. Essa obra foi fruto de um pensamento coletivo que reuniu naquele período entre guerras, entre a primeira, 14 a 18, e a segunda que iria explodir 6 anos depois, 39 e 45, ela conseguiu reunir em Londres aquela ideia dominante, um grupo de teólogos, pensadores, filósofos, poetas, escritores, religiosos, para discutir a crise do cristianismo. E esses pensadores, em rodas ou em saraus de natureza filosófica, teológica, política, econômica e social, lograram produzir um livro que intitulou-se A Crise do Cristianismo. O livro foi prefaciado pelo Dr. Robert A. Gray, um grande estudioso das doutrinas cristãs na Inglaterra,
E o Dr. Robert A. Gray, ao prefaciar este livro, fruto de um pensamento coletivo, faz duas perguntas no prefácio ao leitor. E o bom livro é aquele que se compra, que se abre com curiosidade e se fecha com proveito, que se retira algo dele. Não é apenas uma água açucarada gerando um diabético mental. O indivíduo lê e não sabe o que leu, não analisa, não questiona o que leu. O Dr. Robert A. Gray faz duas perguntas provocativas ao leitor do livro A Crise do Cristianismo. A primeira é: o cristianismo fracassou na sua tarefa de tornar o homem menos violento? Leia-se aqui o cristianismo de Jesus. Ele destaca no prefácio que ele não está se referindo a esse cristianismo formal, institucional, que as igrejas formataram para si como sendo a sua verdade. O cristianismo é a doutrina de Jesus. Segunda pergunta: o cristianismo ainda teria condições em pleno século XX de ressurgir do seu próprio fracasso e desmilitarizar, desmobilizar o homem da sua natureza belicosa? Porque no contexto em que o livro foi escrito, a humanidade acabava de sair de uma guerra, a primeira, e nela se matou 30 milhões de pessoas. Quando nós julgávamos que depois de 18, os horrores já tinham produzido em nós o asco, o nojo da guerra, nós fizemos outra pior. 39 a 45, e matamos 70 milhões de pessoas. Se a Primeira Guerra Mundial teve o uso do avião, uma arma letal para a qual não existia ainda defesa, a artilharia antiaérea não existia diante de uma arma que foi inventada em 1906 pelos irmãos Wright, nos Estados Unidos, e por Alberto Saint-Simon, o mineiro, em Paris. E o objetivo era comercial, transportar pessoas e cartas, mas depois passou a transportar bombas. E as bombas mataram inapelavelmente quem estava lá embaixo. A segunda foi muito mais devastadora, porque os aviões estavam infinitamente mais avançados, atacavam em quadrilhas, esquadrilhas, e foram 2 deles que transportaram a bomba atômica. Hiroshima no dia 6, Nagasaki no dia 9. O Enola Gay transportava uma bomba de 4,5 toneladas, Little Boy, e ela caiu a 500 metros de distância, de altura, sobre Hiroshima, e explodiu formando o cogumelo. A Rosa de Hiroshima, na composição de Vinícius de Moraes e na voz suave de Ney Matogrosso. A Rosa de Hiroshima. E milhares de pessoas foram desintegradas a um calor de 6.000 graus centígrados, temperatura só produzida na superfície do Sol. As pessoas volatizaram-se como um vidro de acetona que se abre ao léu. Então o livro antecede de 6 anos uma guerra que será muito mais devastadora. Então só em um século nós matamos em 2 guerras 100 milhões de pessoas. Então a pergunta é: nós temos uma sociedade religiosa, isso é inegável. O homem é um animal religioso, como já afirmou Freud, Jung, grandes pensadores. Nossa trajetória na Terra está assinalada pela adoração inicialmente à pedra. Na litolatria, adoramos pedras como sendo estas portadores
de um poder mágico. Depois nós passamos a adorar vegetais, a fitolatria. Imaginamos que a figueira, a árvore bódia, o baobá, eram árvores sagradas. E tributamos às árvores, até os dias de hoje, poderes mágicos. Não é raro ver na rua uma pessoa transportando pendurado na orelha um galho de arruda. E se perguntarmos, a pessoa diz, é para fechar o corpo, só se for o cheiro da arruda, para espantar o mosquito do Aedes aegypti. Porque qual é o poder mágico que tem na arruda? Então, no dia que eu não encontrar a arruda, vou colocar o que na orelha? Algaroba, canudeiro, vou colocar a figueira brava. Então, ainda estamos muito vinculados ao místico, ainda estamos vinculados ao mágico. Acreditamos que as plantas, flores, galhos, aquela que tem cheiro, ativo ou não, tem o poder de defender do mal olhado, da assombração, do mal, dos fantasmas, do obsessor. A litolatria ainda está presente, como a pedra. Depois nós gravitamos para adorar animais, zoolatria. Admitimos que alguns animais, dos quais domésticos, o gato, o cão, o escaravelho, o rato, o boi, o elefante, eram representação dos deuses e tributamos aos animais a mesma reverência que daríamos mais tarde aos deuses. Ainda hoje na Índia se adora, a depender da localidade, o rato, o boi, o elefante. Em algumas regiões, o gato, o cão já foi objeto de adoração, algumas aves. Depois nós evoluímos para a mitologia. Notem como é processo evolutivo. Na mitologia passamos a adorar os mitos e entronizamos no panteão dos deuses seres que nos pareciam fantásticos. Aquele comanda o mar, aquele comanda a terra, Diana rege a caça, Baco, Dionísio comanda o vinho, Esculápio, Asclépios são os senhores da medicina, Zeus, Júpiter é o senhor de tudo, Hades manda no inferno, Marte coordena a guerra, Vênus é a deusa da beleza, Afrodite para outra mitologia, e criamos os deuses. Mas os deuses tinham caprichos humanos. Nós não conseguimos nos divinizar. Então criamos deuses humanizados. Eles desceram do Olimpo, vieram à terra. Os deuses tinham caprichos. Os deuses tinham rancor, tinham paixões. Zeus se acasalava com as próprias filhas na terra. Era o mais tarado dos deuses, era Zeus. Era um psicopata sexual, um doente que não se aguentava na libido, se transformava em touro, se transformava em chuva de ouro, em pomo de metais, para acasalar-se com as próprias filhas na terra, gerando semideuses. Nasceu a legião dos seres que tinham metade do DNA humano e metade do DNA divino. Hércules e os seus 12 trabalhos, Teseu, os grandes heróis mitológicos que andaram pela terra desafiando os próprios deuses, porque tinham parte da gens, do DNA, vinculado ao sobrenatural. Finalmente um sopro, uma aragem, começou a chegar à terra através dos portais do povo hebreu. O Deus único. E aquela ilha de monoteísmo mergulhada, cercada num oceano de politeísmo. Baal, Moloque, Marduk, os deuses persas, fenícios, babilônicos, o Egito com seus deuses. E o povo hebreu acreditando em
Yahvé, aquele que é. E para isso experimentou o cativeiro, a perseguição, a guerra, os conflitos, a escravidão. Passou 400 anos debaixo do tacão egípcio, o babilônico. Foi escravizado por hititas, ixos, pelos povos filisteus, mais tarde por gregos e depois pelos romanos, que dominaram a bacia do Mediterrâneo. Mas mantiveram a crença em um Deus único. E o Deus único, lentamente, mesmo sendo um Deus representativo dos exércitos, o Deus de Moisés, dos pais da raça, Isaac, Abraão e Jacó, é eminentemente um Deus belicoso. É um Deus que para o sol na batalha de Gilboé, facultando de que os hebreus matassem os filisteus durante 3 dias de guerra. É o Deus do Deuteronômio, o Deus implacável da vigilância sobre as mulheres, implacável contra o adultério, é a favor da lapidação, de que o povo hebreu trucidasse outro povo, matasse os homens e preservasse as mulheres para efeito procriativo. Esse Deus é partidário. É o Deus que dá os 10 mandamentos no Sinai. E quando Moisés desce a planície, encontra o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei no chão e volta à montanha para pregar uma xerox ou uma segunda via. E quando retorna ao povo, manda matar no fio da espada 3.000 israelitas. Manda matar 3.000 de seus próprios irmãos de crença. É o Deus de Elias, que às margens do rio Quizon, depois do estranho festival e da disputa com os adoradores de Baal Moloque, o sanguinário deus dos caldeus, ele vence o concurso porque estala o dedo e uma fagulha de fogo desce do alto para acender a lenha que os adoradores de Baal Moloque não conseguiram. E Elias, sem piedade, sob o comando de Deus, manda matar no fio da espada 450 sacerdotes de Baal Moloque. Esse é o Deus do ancestral, é o Deus do derramamento de sangue, em que todos prestavam tributo de sangue de holocausto, matando seus próprios filhos, se preciso for, para aplacar a ira divina. Até que esse Deus vai sendo abrandado pelos profetas, e os profetas começam a anunciar o Messias. Ele virá, ele é um cordeiro, ele é pacificador, ele é o príncipe da paz, ele é a plena harmonia. E ele surge 1200 anos depois de Moisés. Sua mensagem começa pela simplicidade. Seu leito, seu berço é uma estrebaria, é uma manjedoura, é uma lapinha, é uma gruta, é um estábulo. Depende da interpretação. Mas não é uma estalagem, não é um palácio, não é uma casa palaciana, não é uma casa rica. Não. Ele não vem cercado de tapetes, de perfumes. Ele nasce nas palhas secas do mês de abril, entre os pastores da sua Belém de Judá. Outros vão situá-lo em Nazaré, para depois ele ser chamado Jesus Nazareno. Vamos seguir a tradição. Ele nasce em Belém de Judá. Até os 12 anos, ele ainda é encontrado. Ele vai ao templo e arranca dos textos de Isaías mais do que os textos são capazes de ofertar, deslumbrando os doutores da lei. Depois ele some. Dos 12 aos 30, 18 anos, ninguém sabe, ninguém viu. Tudo é especulativo. Ele esteve aonde? Entre os essênios? Sim, ele esteve. Amélia Rodrigues, Espírito garante.
A Mensagem do Amor Imortal. Um dos seus penúltimos livros, Amélia Rodrigues garante que ele esteve entre os essênios um dia. Visitou os essênios, dormiu no mosteiro perto das grutas de Alquarã, e no dia seguinte Jesus foi embora, mas não conviveu entre os essênios, fez uma visita, depois foi embora. Leon Denis garante que ele viveu entre os essênios. Emmanuel, em A Caminho da Luz, desmente Leon Denis, dizendo que Jesus não precisou viver entre os essênios para demonstrar toda a sua cultura. 3 informações, nobres e distintas, cada uma a seu tempo. Alguns dirão que ele foi para o Egito, foi para a Grécia beber a cultura socrática. Outros admitem que ele foi arrimo de família neste período. Ante a viuvez de sua mãe, ele sustentou a mãe e os irmãos sendo carpinteiro, a profissão que era de seu pai, José. Aos 30 ele surge no cenário do mundo. Pode agora deixar a família ao cuidado dos irmãos já crescidos, e ele vai para a sua atividade pública. Demanda o lago de Genezaré, e ali em Cafarnaum ele coopta, ele alicia pelo seu verbo os primeiros discípulos, 11 galileus e um judeu, Judas, nascido em Iscariotes, comerciante de profissão. 12 homens difíceis de conviver, a maioria iletrado, mal falando o dialeto local, o arameu ou aramaico, que já era um subproduto do galileu, portanto um idioma muito pobre, com profundas diferenças entre si, se anatematizavam entre si por diferenças culturais, por diferenças comerciais, e depois que estavam aglutinados em torno do Mestre, eles tinham diferenças por causa da predileção de Jesus por este ou aquele, a que cada um atribuía esta predileção, porque Jesus tratava a todos, ou procurava tratar de igual maneira, porque há um princípio em direito: os iguais devem ser tratados igualmente, e os desiguais devem ser tratados desigualmente. É princípio de direito. Portanto, Jesus tratava aqueles desiguais desigualmente, ofertando a cada um o que estava no limite da sua percepção, no limite da sua própria compreensão. Ele não podia tratar todos igualmente, porque cada um tinha necessidade afetiva, emocional, distinta. Convivendo com os 12, ele os ensinou. E como mensageiros, como meirinhos da nova fé, ele os enviou depois da sua tarefa de 3 anos entre eles, para que pregassem a boa nova. Esse é um cenário do cristianismo do passado. Quais são as bases da mensagem de Jesus? O amor, a caridade, o respeito, a indulgência, o perdão, as virtudes, os bons sentimentos, a aceitação do outro como o outro é, não como eu quero que o outro seja, porque cada um é o que é, como eu sou o que sou. Portanto, eu tenho meu limite, o outro também. Reerguer quem caiu, porque quem está de pé hoje ou amanhã vai pisar na casca de banana e cairá também tragado pelas próprias tentações. Ele, portanto, tinha infinita compreensão da perfectibilidade da criatura humana e não exigiu de ninguém o que cada um não tinha para dar. Aquele era o material humano que Deus ofertou a Jesus para iniciar o labor na terra. E vale aqui recordar um brocado dos nossos dias: ruim com eles, pior sem eles. Jesus olhou o que tinha à mão: 12 homens difíceis,
Mas por que 12 homens? Porque Jesus só selecionou homens, só chamou homens, dirá alguém. Jesus chamou os homens porque as mulheres vieram espontaneamente. Eram melhores. Ele não precisou chamá-las. Elas vieram espontaneamente ouvir-lhe a canção de imortalidade. O homem é pedra bruta, é mais atrasado, é mais viril, é mais força, é mais não. Ele teve que chamar para torná-los pescadores de outros homens no mar alto das experiências humanas. E os trouxe. E lidou com as suas personalidades rudes, ásperas, áridas, para lhes ensinar alguma coisa do que trazia do Pai. E o trabalho com ele foi um. Depois dele o trabalho prosseguiu. A Casa do Caminho, o primeiro núcleo do cristianismo na terra, erguido por Simão Pedro e pelos companheiros na estrada de Jope, cujo objetivo era atender à miséria, à dor e tornar-se um morredouro, a casa dos filhos do Calvário, e socorrer as almas que estão caindo pelo caminho, tropeçando nas pedras dos desafios existenciais. Ali é um núcleo de experimentação, ali é o balão de ensaio da mensagem de Jesus. E Pedro converte aquela casa com seus companheiros na primeira experiência prática do amor ao próximo. Desarmou muitas criaturas da belicosidade. Acolheu os que queriam revide, a violência, a agressividade, mas tangido pela amorosidade, cederam e tornaram-se flores, em vez de serem espinhos, racúlios venenosos nas estradas do mundo. Jesus conseguiu trazer uma paz tão grande que Humberto de Campos, espírito, irmão X, nesse estado renascido, afirmou de que no século em que Jesus nasceu, foi um século de paz. Roma não experimentou guerra durante um século, que antecedia a chegada de Jesus, até depois da chegada dele, muitos anos depois, o que demonstra a profunda influência de Jesus e da sua corte espiritual sobre as atividades psíquicas em torno da terra. A aproximação de Jesus pacificou os homens naquele período. Depois que ele partiu, as guerras explodiram. Provavelmente depois dos anos 70, com a primeira diáspora, em que Tito invadiu Roma, invadiu Jerusalém nos anos 70, e justamente destruiu a cidade, provocando a primeira diáspora. A segunda será com Adriano, no ano 132, em que os judeus são espalhados por todo o mundo por ordem dos imperadores de Roma. Então a sua mensagem fica na terra e começa a alcandorar os corações. Mas depois de Jesus, alguém precisava levar a mensagem do Cristo aos não-judeus. Quem vai levá-la? Nenhum apóstolo se dispôs. Nenhum discípulo se propôs a varar as fronteiras do império judeu, Jerusalém, Judeia, a região da Palestina, e levar a mensagem aos partos, gregos, romanos, assírios, fenícios, egípcios. Ninguém. Jesus olhou o cenário que tinha e deve ter se perguntado a si mesmo: se eu esperar dos meus discípulos, ninguém vai sair das fronteiras do judaísmo para levar a mensagem aos não-judeus, aos gentios. Eu tenho que buscar alguém. E foi. Colocou o olho num homem, um doutor da lei nascido em Tarso, um promontório grego sob domínio de Roma, e preparou aquele homem que tinha cultura rabínica, cultura judaica,
e o preparou para fazer uma visita surpresa às portas de Damasco em janeiro do ano 34. Saulo, Saulo, por que me persegues? Altera aquele homem completamente. Lhe convidam a mudança e ele vai para o deserto de Dan, a 50 quilômetros de Palmira, o oásis, e ali medita ao lado de Áquila e de Prisca durante 3 anos. Faz a viagem para dentro e o perseguidor torna-se perseguido. O lobo se transforma numa ovelha, vai visitar a sinagoga de Damasco e não é compreendido pelo seu melhor amigo de infância, Sadoc. Vem a Jerusalém e não é recebido pela casa do caminho que ele teme. Vai à sinagoga de Jerusalém e é expulso como um graveto seco que morreu na árvore de Moisés. Busca Tarso, sua cidade natal, e o pai recebe exclamando: diga meu filho que as notícias que correm por aí são mentiras. É não, meu pai, eu vi Jesus. E o velho Jacó desterra o próprio filho da sua herança, o expulsando de casa. Ele se vê sozinho. Saulo agora está só no mundo. Ninguém com ele, todos contra ele. Era o preço que ele tinha que pagar. Agora ele vai ser tecelão. Ele vai ganhar o próprio pão com o suor do rosto, tecendo na máquina de roca, fazendo fio, trabalhando o couro de camelo, o couro de animais caprinos, para produzir o pão com que vai alimentar-se. E vai escrever as epístolas, vai viajar mais de 25.000 quilômetros, vai dormir em grutas, vai dormir ao relento, debaixo de árvores, vai ser assaltado, vai ser açoitado, vai ser picado por animais peçonhentos, vai ser preso, vai tomar chibatadas em praça pública e vai dar a vida pelo ideal de Jesus. Não vai simplesmente dizer Senhor, Senhor. Não. Naquela gruta ao lado da cidade de Tarso, depois de ter sido escorraçado pelo próprio pai, ele vai receber a visita espiritual de Estevão, martirizado, e Abigail, a noiva querida. E há 4 perguntas que ele vai fazer, Abigail vai dar 4 respostas sintéticas. Ama, perdoa, espera, serve. Nessas 4 balizas, Paulo vai latinizar o próprio nome, sai de Saulo, nome grego, para Paulo, nome latino, e transformará o serviço, a paciência, o amor e o trabalho. Ele vai transformar nas balizas da sua atividade missionária. E vai percorrer o mundo levando a mensagem de Jesus. Até então, a mensagem de Jesus estava límpida, como uma água fresca na fonte. Pouco a pouco a mensagem de Jesus foi ganhando as tintas cinzas, sombrias, dos convertidos. Os que haviam estagiado no paganismo aderiam ao cristianismo, mas não conseguiam se libertar das tintas pagãs. E levaram para dentro do cristianismo a mensagem pagã. E ela foi virando um cristianismo pagão, um paganismo cristão. Pouco a pouco, roupas, símbolos, altares, objetos, práticas pagãs foram adentrando a mensagem de Jesus e ela foi ficando desfigurada. E o que era um conjunto de princípios para se viver,
transformou-se numa doutrina institucional. Transformou-se numa opulência que ergueu grandes catedrais na Europa. E ali dentro se homiziavam aqueles que diziam homenagear Jesus. A sua simplicidade, do homem que não tinha uma pedra onde repousar a cabeça, conquanto as cobras tivessem covis, os lobos tivessem tocas e as aves tivessem ninhos, aquele homem simples foi ficando esquecido e a mensagem ganhou uma conotação e um colorido absolutamente inesperado. O paganismo se apoiou como uma erva daninha na árvore florescente do cristianismo. Infiltrou-se no seu tronco, atingiu a sua seiva e foi nutrindo-se da sua essência. E como é natural, duas árvores diferentes, quando misturam genes, geram uma terceira. E foi nascendo uma estranha árvore, que fugiu nos seus galhos, nos seus frutos, daquela proposta de Jesus. E, portanto, não conseguiu desarmar a criatura humana. Por quê? Porque de perseguidos, os cristãos tornaram-se perseguidores. Daqueles que fugiam, é agora os que obrigavam a fugir. Dos que morriam em holocausto, agora o cristão é a quem matava. E erguemos cruzes, coliseus, fizemos estádios, empalamos pessoas, tocamos fogo, arrastamos pessoas a cavalos chucros, a corcéis violentos. E milhões, mais de 1 milhão de cristãos pereceram em holocausto a Jesus. Os que ficaram abjuraram Jesus, tornaram-se também servos de César e servindo ou pretextando servir a dois senhores, tornaram-se os novos donatários do mundo. Ergueram grandes latifúndios, pactuaram com a opulência anticristã do Vaticano. E a mensagem não conseguiu mais desarmar as criaturas. Pelo contrário, o amai-vos uns aos outros de Jesus rapidamente se transformou no armai-vos uns contra os outros. E nos armamos uns contra os outros. Então a primeira pergunta de Dr. Robert A. Gray tem resposta. Fracassamos. Não foi o cristianismo de Jesus que fracassou. Não foi a doutrina de Jesus que fracassou. Quem fracassaram foram os cristãos, porque não entenderam a mensagem de Jesus. Ela ganhou todo um aspecto institucional e ergueu-se, espalhando-se sobre a terra como uma doutrina cujos tentáculos era ou concorda ou esmago, ou me aceita ou destruo, ou adere ou morre. A Inquisição, a Companhia de Jesus, de tenebrosa memória, espalhando-se pelo novo continente, a América, através de padres, de sacerdotes, os mais vis. Não obstante se encontrar entre eles a pureza angelical de um Manuel da Nóbrega e o pacifismo de um José de Anchieta. As culturas indígenas invadidas, trucidadas, maias, astecas, incas, culturas inteiramente arrasadas pela sanha daqueles que se diziam religiosos, conquistadores, nas suas taras pelo ouro e pela prata dos índios da América Central. Avançamos 18 séculos até chegar o momento da revivescência do cristianismo. Se não conseguimos ouvir os discípulos de Jesus na terra,
se não nos foi possível compreender a mensagem dos profetas, Jesus exarou uma profecia que cumpriu-se em tempo certo. Se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E a partir do dia 31 de março de 1848, em Hydesville, em Rochester, o túmulo veio falar. Charlie Hosman, perturbando a casa de um pastor metodista, John Fox, suas 3 filhas e esposa, vem abrir uma nova era e vem dizer aos tímpanos aquilo que os tímpanos têm se recusado a ouvir dos profetas do mundo. E um exército não armado de espíritos desce à terra para pregar de que os mortos estão de pé. Os vivos depois da matéria vêm falar aos vivos na matéria. Quem já morreu vem falar a quem vai morrer. Ninguém escapou mais. Como um rastilho de pólvora, a mensagem de Jesus ressurge agora do túmulo, das tumbas que pareciam antes silenciosas e vazias. Estavam palpitantes de vida. Por detrás do túmulo, da necrópole, milhões de vidas destituídas de vaso material, de corpos, vinham falar pela mediunidade aos vivos. E vieram resgatar o espírito do cristianismo. Trazer de volta a mensagem de Jesus como se viveu na casa do caminho. De que os romances de Emmanuel, como Paulo e Estevão, Ave Cristo, dão notícias da singeleza, da simplicidade, onde não se ficava nas palavras Senhor, Senhor, mas se agia em nome dele, se pronunciando uma outra frase: Senhor, que queres que eu faça? E sob o influxo de Jesus, o discípulo ia pelas estradas de Emaús, as estradas de Jope, e atendia os caídos, os esfaimados, os desvestidos, os filhos do Calvário, na ação da caridade, que é o amor em movimento. É o amor em atuação junto aos necessitados. 20 séculos depois, um homem nobre, de conduta diamantina, de caráter férreo, Allan Kardec, reúne todo o material que o Aldo ditava pela mediunidade das sensitivas meninas que lhe serviam e edifica, organiza o corpo doutrinário do Espiritismo. Para em 1864, em abril, publicar a primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo com o título Imitação do Evangelho. E após reiterados conselhos de Paul Pierre Didier, seu livreiro, seu editor, e de outros amigos, mudaram o nome para O Evangelho segundo o Espiritismo, ora no seu primeiro Sesc centenário. Ali ele procurou interpretar Jesus e foi buscar esta máxima em que Jesus adverte com nobreza, mas com contundência, que nem todos que dirão Senhor, Senhor, poderão entrar no reino dos céus se não consegue viver a mensagem que ele nos recomendou. Mas que mensagem é esta? O grande desafio está na segunda pergunta de Dr. Robert A. Gray. É possível, no século XX, no século XXI, o cristianismo de Jesus, no coração daqueles que se dizem cristãos legítimos, ainda resgatar os seus equívocos, seu erro, e conseguir desarmar a criatura, retirando dela a belicosidade, a violência, a agressividade, a rudeza, tornando uma pessoa cheia de mansuetude? Mas como viver nos nossos dias sem estar armado? Para onde se vai a violência que espouca, a violência que explode como milho de pipoca na pipoqueira? Por toda parte, o indivíduo violento
que rouba a vida do outro por R$ 5, por um tênis, por um smartphone, por um celular de luxo, ou por coisa nenhuma, se mata pelo prazer do matar. O indivíduo que se transforma num serial killer, frio como um bloco de gelo, e afirma aos repórteres: o primeiro assassinato dá um calafrio. E do segundo em diante, perguntou o jornalista. Ele disse: vira estatística. Do segundo em diante é estatística. 2, 3, 15, 20. Eu já não me preocupo mais, são moscas. E matar moscas é no ar. Não importa, basta passar voando e eu as mato. Mas quem fica? A viúva, que pranteia o companheiro que partiu. Os filhos na orfandade. Porque existe tanto direitos humanos para o bandido? Por que é que existe tanto direito para quem está preso, para quem cumpre pena? Por que é que também não há direitos humanos para a viúva, para o viúvo, para o policial que, defendendo a sociedade, está tetraplégico com a bala na coluna? Para o vigilante noturno que, defendendo o patrimônio alheio, vai para as muletas ou para a cadeira de rodas com a bala alojada na cervical? Deveria também haver direitos humanos para a vítima, para aquele que pranteia, para o pai que tateia a lousa fria do filho de 18 anos tombado na rua pela frieza do assassino, do psicopata. Direitos humanos também para eles. Reverência, preces, solidariedade a quem fica com uma dor na alma inenarrável, indescritível, e lágrimas inestancáveis de ver a ave ainda emplumando-se, partir da terra arrebentada pelo tiro, pela facada, pela tragédia das motos, pelo carro dirigido por o louco embriagado, vitimado pelas drogas ou pela garrafa de aguardente. Esse cristianismo que nos dias atuais precisa desarmar as guerras. A posição do presidente norte-americano é uma das mais constrangedoras, porque não tem 5 anos ele foi laureado com o título de Prêmio Nobel da Paz. Prometeu na sua campanha que retiraria os soldados do Iraque e do Afeganistão, e cumpriu a promessa. Se é promessa de campanha, ela está cumprida. Não tem soldados no Afeganistão, nem soldados no Iraque. Mas agora, diante do fanatismo da legião de muçulmanos, que tenta transformar aquela região do mundo num califado, à semelhança de impérios de mais de 1000 anos atrás, o Prêmio Nobel da Paz autorizou a guerra. Paradoxo dos paradoxos. Mas nós estamos numa sociedade paradoxal. A sociedade que fala de paz é a sociedade que se arma. A sociedade que defende a ecologia é que visualiza a guerra nas estrelas. A sociedade que investe nos campos para arrancar dos campos grãos que mate a fome é a sociedade que investe na bomba, que patrocina a guerra bacteriológica, a guerra química, a bomba H, a que mata sem destruir. A sociedade que escreve discursos de paz, que lota auditórios para ouvir pacifistas e pacificadores, é aquela que vê seus filhos abandonarem a Europa hoje, irem para a Europa, decapitarem, cortarem com uma faca ou com uma adaga o pescoço de seus próprios conterrâneos. Essa é a sociedade paradoxal. A sociedade que sonha com o céu, mas transformou a terra num verdadeiro inferno. O que fazer? Levar essas pessoas à religião, mas a terra está cheia de religiões. Cada esquina tem uma farmácia, uma igreja, uma farmácia, uma igreja.
Porque ora nós estamos doentes do corpo ou doentes da alma. O que não falta na terra é templo religioso. E dentro dela, milhões de pessoas em oração, com livros sagrados. Mas o que é que falta? Os próprios religiosos estão aturdidos, perdidos. Como diz uma mensagem que está em Obras Póstumas, em uma mão segura a Bíblia e na outra sustenta uma espada. Ao mesmo tempo que sustenta a pomba da paz, na outra está o chicote com que vergasta tribos e povos que pensam diferente. Vivemos os dias da intolerância religiosa. Mas por que flores conseguem conviver pacificamente no mesmo canteiro, no mesmo jardim, e só são flores? O jardineiro é intolerante e as flores conseguem conviver lado a lado sem brigar por espaço. Quanta falta faz Jesus nos dias que estamos vivendo. Então a pergunta de Robert A. Gray é desafiadora e não nos atrevemos aqui a ofertar resposta porque ela depende de cada um. Não posso mudar o mundo, só posso mudar a mim mesmo. Não posso alterar o outro, só posso alterar a mim mesmo. Então a paz do mundo tem que começar em mim. Diminuir a belicosidade, não posso alterar o outro. Eu tenho que começar a ser menos belicoso, menos violento, menos arbitrário. Tem que começar de cada um, do indivíduo, do individual, da unidade. Depois nós vamos ver como vamos consertar o todo. O tijolo tem que ser bom, senão a parede vai sair com defeito. Se não tivermos um azulejo de qualidade, peça por peça, então toda a lajota, todo o assoalho da sala vai ficar com defeito. É preciso começar com uma ferramenta que se chama educação. Mas como diz Allan Kardec na questão 685 e 685 letra A do Livro dos Espíritos, não é educação formal adquirida nos livros. Não estamos falando de cultura, de conhecimento, de academia. Não, estamos falando de educação, mudança de hábito. E onde é que ela é feita? No lar. Ela é feita portas adentro dos lares. A mudança deverá começar no seio da família. Pais e mães melhores, responsáveis pelos filhos. Não basta trazer à terra corpos, é preciso educar as almas que estão investidas destes corpos. Não basta ter um tesourão na mão e deixar a grama do jardim irrepreensível. É preciso ter uma tesoura educacional que pode nos filhos as más tendências, os maus pendores. É preciso diminuir até extinguir, ofertar armas de brinquedo, dar ao filho arma de brinquedo, para que ele saia imaginariamente matando pessoas e os coleguinhas. Amanhã ele troca a arma de brinquedo por uma de verdade e mata. Extermina pessoas na rua. É preciso dar a ele brinquedos lúdicos que desenvolvam a inteligência, a parceria, o coletivo, o social, que ele se sinta convidado a chamar o colega, o amigo, o vizinho para partilhar a brincadeira, porque sozinho é muito triste brincar sozinho. Ter alguém com quem ele partilhe, para que ele aprenda a lei da solidariedade e seja fraterno, seja bom, que eu não coma sozinho o pão que pode ser dividido por dois, porque é muito cruel passar fome numa sociedade que produz mais comida do que os estômagos da terra podem saciar. O que falta na terra é boa distribuição,
e a boa distribuição está vinculada à avareza. O indivíduo quer construir silos, armazéns e guardar tudo que é aparentemente seu e dizer à própria alma: coma, beba, regala-te, tu tens, minha alma, muito para fruir. E lá de cima uma voz: oh infeliz, esta noite pedirei a tua alma. E o que tens no armazém vai ficar para quem? Para a traça? Para o gafanhoto? Para os ratos? Para os herdeiros inconscientes? Esta noite reclamarei a tua alma. E o que tens para mim? É só trigo, feijão, arroz, soja? Isso não me interessa, isso é da terra, na terra mesma fica. É preciso ter algo. Se o reino dos céus, que muita gente sonha, este paraíso externo, para nós os cristãos, com Jesus, o reino dos céus é uma instância interna. Eu não vou, ele já está dentro de mim. Mas dentro de mim está o purgatório, dentro de mim está o inferno. Depende muito da minha posição evolutiva e de como eu encaro tudo que está aí. Se fixar aos meus olhos lentes pesadas e escuras, a terra se me afigurará sombria. Se eu colocar óculos claros, verdes, verei tudo ecológico. Branco, tudo transparente. Amarelo, tudo risonho. Rosa, felicidade. Precisamos ter óculos degradê sob os olhos, encarar a vida sob um prisma mais alegre, de beleza, ver que a terra não é só esse vale de lágrimas. Há tanta beleza na terra, tanto poentes de fogo, tantos amanheceres de luz. Senhor, Senhor, ensina-nos a entender tua mensagem. O que queres de mim? Qual é o teu discurso de há 2000 anos que não consegui compreender? A tua mensagem ainda me é enigmática. Há tantas frases que não consigo decifrar, analisar, mas não é difícil colocá-las em prática. Viver o amor é tarefa do cotidiano, é tarefa do dia a dia. Já podemos começar a vivê-lo desde agora, na saída daqui. A generosidade no estacionamento. Em nossa própria casa em Salvador, observamos isso, a mansão do caminho. Está todo mundo pacífico, ouvindo a maior voz autorizada dos nossos tempos atuais, Divaldo Franco. Sai todo mundo zen. Logo depois no estacionamento, a gente vê casos isolados, é verdade, de pessoas com pressa, que buzinam. E eu fico olhando, tem 5 minutos que saíram do salão em paz, no próprio estacionamento da mansão, já estão em guerra. Mas como se altera, como nós nos deixamos avassalar pela fera que há em nós. Ninguém se conhece até ser provocado. No momento eu sou um cordeiro, pisou em meu pé, eu viro um monstro. Saio da casa religiosa com Jesus na alma. Contrariou meus interesses. Senhor, fica aí na igreja que eu vou resolver minha parada. E parto para cima do outro. Devoro-lhe a jugular. Chupo-lhe todo o sangue se necessário for. Para depois cair em mim. Como nós somos criaturas dicotômicas. A terra é o que é. A terra é boa. É preciso melhorar o ilustre habitante da terra, a criatura humana. Por isso o convite, neste congresso que discute a partir de hoje, a mensagem pulcra e diamantina do Evangelho, é vivência. Já o lemos, já o conhecemos. Falta vivê-lo, falta colocá-lo no dia a dia, no cotidiano, na frase, no pensamento, no olhar, na atitude, na ideia, na expressão, na escrita, no e-mail, no Facebook,
no Instagram, no WhatsApp. Falta tornar essas ferramentas virtuais midiáticas instrumentos em que eu possa demonstrar de que não entrei no Evangelho. O Evangelho está começando a entrar em mim. E quando esse cântico de Jesus começar a nos tocar as fibras sensíveis do coração, então a transição vai se apresentar com tintas mais suaves. Haverá mais amor cobrindo dor. Haverá mais flores, menos espinhos. Haverá mais ética, menos vulgaridade. Haverá mais nobreza, menos vilania. E talvez nós ouçamos as estrofes do poeta baiano Antônio Frederico de Castro Alves, ao dizer em 3 cestilhas do seu vasto poema: certa noite proclamou um dos líderes do umbral: espalhemos pela terra nosso fogo sexual, que ele queime mais que a guerra, deixe em cinzas a Inglaterra, o sexo nos dará a terra, avante, ó forças do mal. E um exército poderoso de espíritos sensuais invadiu toda a terra, desde o campo às capitais. E com grandes lutas cruas, invadiu praças e ruas, e até hoje andam nuas, até mães angelicais. Espíritas, companheiros, cuidado com a obsessão. Vejo nas trevas 1000 olhos, mestres da fascinação. Salvaguardai-vos na luz, carregai a vossa cruz, amparai-vos em Jesus, fazei com os céus união. Muito obrigado.